Fala galera! Seja bem-vindo ao O Japa é Massa! Eu sou o Japa e este é o seu programa preferido sobre notícias e o cotidiano aqui no Canadá. Você me conhece, você conhece o programa, então sem enrolação, vamos pro que importa. Notícias! E a marmota falou! Ou quase isso. Você já deve ter visto aquele filme com Bill Murray, onde ele é um repórter do tempo e viaja para uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos onde existe uma marmota que prevê o final do inverno. Isso não é só enredo de filme, na verdade o Dia da Marmota é um dia conhecido e uma tradição aqui na América do Norte. Conta a lenda que ao sair da sua toca, a marmota é capaz de ver ou não a sua própria sombra e com isso dizer se o inverno vai acabar ou não mais cedo. Meio pirado, né? Eu sei, eu entendo. Eu também achei difícil de digerir. Aqui no Canadá, a nossa marmota, ou o nosso marmota, mora na cidade de Wiarton, em Ontário. Esse nome se chama Willie. Este ano, para a alegria de todo mundo que esperava a previsão de Willie, ele conseguiu ver a sua sombra, o que era um sinal de que a primavera iria acabar mais cedo este ano. Alguns acham que Willie exagerou um pouco na dose de conhaque na noite anterior. Isso porque o segundo marmota oficial do país, Sam, que mora em Nova Scotia, mal conseguiu sair da sua própria toca. Tudo isso por causa de uma tempestade que assola o Atlântico e um pedaço de Quebec, além de um bom pedaço dos Estados Unidos também. A tempestade levou nada menos do que 40 centímetros de neve em algumas cidades, além de temperaturas que caíram a menos 45 graus. Então não tinha marmota que saísse do buraco num dia desse, né? Tenha santa paciência. Quem realmente não parece se importar nada com essa quantidade de neve são os motoristas de trem. Se você assistiu a nossa página no Facebook essa semana, deve ter visto que os caras sabem como pilotar um trem, certo? Esse cara é macho pra cacete. Imagine você filmando esse trem, então. Não. E 2014 teve um balanço positivo aqui na economia do Canadá. Pelo menos quando o assunto é geração de empregos. Foram gerados nada menos do que 121.300 novos empregos por toda a região canadense, nos mais diferentes setores da economia. Apesar do balanço positivo, vários membros do governo e da oposição não parecem estar nada felizes com isso, dizendo que o Canadá podia ter sido capaz de gerar muito mais empregos. A mesma posição também é compartilhada por diversas associações comerciais por todo o país. O fato é que tem emprego, então não reclame, venha trabalhar. Dessas 121 mil vagas geradas, mais de 50% vem dos setores de agricultura, entrega de jornais, manufatura, varejo e restaurantes. Entrega de jornais? Eu li certo isso? É entrega de jornais. Tá certo. Entrega de jornal? Mas se você ficou surpreso com o setor de restaurantes, eu tô falando sério. Foram mais de 31 mil vagas geradas nos setores de alimentação e serviços somente no último ano, o que hoje totaliza cerca de 1.230.000 pessoas trabalhando no setor por todo o Canadá. As associações comerciais de restaurantes estimam que aproximadamente 1/3 da população do país trabalha ou já trabalhou em restaurantes de alguma maneira. Eles estimam ainda que o setor deve continuar crescendo cada vez mais nos próximos anos, principalmente se a vontade das pessoas de continuar fazendo marmita continuar da maneira que está. Marmita. Eu nunca odiei tanto essa palavra. Todos os dias. Hoje. E falando sobre imigração, no começo desse ano o governo federal começou a operar o programa Express Entry, que visa agilizar um pouco o processo de imigração de várias pessoas que estão querendo vir morar aqui no Canadá. O programa, que foi alvo de discussão de vários setores da sociedade, parece que está surtindo efeito, pelo menos. O governo acabou de divulgar o resultado dos primeiros 30 dias de execução do programa. Foram nada menos do que 799 pessoas que acabaram sendo selecionadas no programa e que eventualmente vão passar na frente de muita gente que está esperando o seu processo há muito tempo. Afinal de contas, esse era um dos objetivos do programa: tirar a gente que está parada no processo por uma razão X, Y ou Z e agilizar o seu processo da melhor maneira possível.
Entre os critérios priorizados no programa do Express Entry, o principal é a questão de encontrar uma vaga compatível com a sua experiência de profissional. O programa do governo tem tido efeito também dentro dos processos de seleção de candidatos das províncias do Canadá. A província de Nova Scotia, que também tem o seu próprio processo de seleção de candidatos, acabou de anunciar o Nova Scotia Demand Express Entry, muito semelhante ao Express Entry do governo e que visa preencher 350 vagas pelo menos este ano. Os interessados devem aplicar diretamente para o Nova Scotia Office of Immigration e informar ao mesmo tempo dentro do programa do Express Entry federal que você tem uma aplicação para um programa provincial. E não se esqueça do trem que vai para o Nova Scotia. É aquele trem que você viu agora há pouco. Esse cara realmente é muito macho, diria assim. E finalmente, quem começou a se mexer para rever o seu processo de imigração é a província de Quebec. A ministra da Imigração da província, a senhora Kathleen Wyle, informou que até o final desse ano o governo deve lançar o seu novo programa de imigração totalmente revisto e atualizado. O principal motivo de fazer toda essa revisão no processo de imigração do Quebec é principalmente pelo fato de ele estar ligeiramente defasado. O programa já tem 25 anos e muitas pessoas consideram que utiliza um critério que já são completamente sem sentido para a atual realidade da província. O Ministério da Imigração deve começar nas próximas semanas uma série de audiências públicas que vão envolver vários membros de associações comerciais, além de vários órgãos ligados à sociedade, que vão debater os critérios para esse novo processo de imigração. Os principais pontos que vão ser discutidos na revisão do processo de imigração do Quebec são, obviamente, os critérios de seleção do candidato, o número de vagas disponíveis, a fluência no idioma francês, quais países terão privilégio para a seleção de candidatos, o reconhecimento da experiência das pessoas e, finalmente, a regulamentação da profissão daqueles que possuem ordens profissionais aqui dentro do Quebec. Inspirado no processo do Express Entry federal, o governo do Quebec pretende adotar algo semelhante para a escolha de seus profissionais. O principal fator que motivou o governo a rever o processo de imigração é o de selecionar pessoas com profissões que estejam em demanda dentro da província. Em 2013, 11,6% dos imigrantes que moravam em Quebec estavam desempregados. 56% possuía 14 anos ou mais de educação. Outra prioridade do governo é, obviamente, fortalecer o francês. De acordo com números do Ministério da Imigração, cerca de 43% das pessoas que chegam na província de Quebec não falam sequer uma palavra em francês. Por fim, uma das prioridades do governo é de atrair pessoas para outras regiões da província, principalmente para fora da cidade de Montreal, que hoje já concentra a maior população de imigrantes dentro da região. E aqui termina mais um O Japa é Massa. A gente espera que você tenha gostado do programa. Semana que vem a gente volta com mais notícias sobre o Grande Canadá. A gente continua pedindo que você possa se inscrever aqui no canal, que mande isso daqui para todo mundo, compartilhe no seu Facebook, mande no seu Twitter, no seu Instagram, ou o que quer que seja, porque a sua audiência é muito importante para a gente. A gente volta na semana que vem. E não deixe para o último dia para pagar a sua fatura de cartão de crédito. Principalmente se você descobrir que não tem saldo. Não é legal. Foram nada menos de 121 mil empregos gerados nas mais... O governo federal esse ano começou a operar o programa... O governo acabou de divulgar o resultado dos primeiros 30 dias de execução do processo. O governo acredita que o candidato estaria mostrando interesse... A Austrália aplica os mesmos critérios já faz muitos anos nos seus processos de imigração e tem. Yes! Consegui gravar, pelo amor de Deus!